noite, a terceira e a última, nós nos encontramos no texto base, na terceira parada, que apresenta para nós boas práticas de diálogo e de unidade. Portanto, a noite de hoje é mais especificamente a noite para tratarmos de ações práticas, das boas práticas, inspiradas no tema e no lema da campanha Fraternidade Ecumênica de 2021. Gostaria de fazer alguns pontos introdutórios antes de apresentar algumas práticas onde nós estamos envolvidos, algumas recordações que eu acho importantes. Eu acho que muitas vezes a gente repetir aquilo que a gente já conhece faz bem. E eu tenho percebido que às vezes temos a necessidade de ouvir até mesmo o óbvio, para a gente retomar aquilo que é o centro da nossa vida de fé e da nossa missão. Então, nesses pontos introdutórios, um primeiro que eu colocaria, usando a imagem da árvore, é lembrar que a nossa fé, uma fé madura, uma fé viva, ela se desdobra em compromissos. É a imagem da árvore, raízes e frutos. Uma coisa só, a árvore. De uma vida intensa e fecunda na oração, nas raízes, na escuta da palavra, brotam os frutos. E quanto mais fecunda e saudáveis forem as raízes, com certeza melhores e mais saborosos serão também os seus frutos. Essa campanha da fraternidade é um convite a entrarmos na dinâmica dos discípulos de Emaús, nos passos, nas paradas, como diz o texto da campanha da fraternidade de 2021. As paradas realizadas na caminhada dos discípulos de Emaús. É o texto proposto como dinâmica de fundo das reflexões da campanha da Fraternidade Ecumênica. O primeiro passo na parada, a fraqueza da fé. Pode seguir, por favor, John? Do desânimo, da fuga, da desilusão, do olhar à realidade, que tem também suas luzes, mas é marcada por muitas sombras, o reconhecimento de Jesus Cristo. O peregrino, aquele que se coloca anonimamente no caminho e é acolhido. O gesto de acolhida dos discípulos fica conosco. Os discípulos que ouvem atento a sua palavra, e palavra que faz arder o coração, e é na fração do pão. E é no momento da fração do pão que os olhos dos discípulos se abrem. Abrem-se à missão, o reencanto. E agora é o momento decisivo da realidade apresentada, da acolhida da palavra de Jesus, do pão repartido, da vida doada, o testemunho na ação. A prática do amor é o decisivo para um discípulo. Aqui eu me recordo e ajudo e desejo que nós todos recordemos daquilo que é o decisivo para a nossa salvação. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava prisioneiro, você foi me visitar. Eu estava nu e me vestistes. O decisivo é a prática. A profissão de fé que nós proclamamos com a nossa boca, ela deve se transbordar em prática, em ações concretas. É o tema de hoje. E as práticas também alimentarão a nossa profissão de fé. Nós gostamos de cantar e, de fato, é uma pura verdade. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer. Como a gente gosta de cantar nas nossas comunidades. Repare nossas mãos abertas. E chegamos para essa conversa, com certeza, carregados de frutos. Repare nossas mãos abertas, apresentando as ofertas do nosso viver. Também para essa noite, nós chegamos carregados de frutos do nosso trabalho, do nosso empenho. Mas também nós reconhecemos, somos verdadeiros, reconhecemos que muitas vezes nós somos melhores no falar. Normalmente nós somos melhores no falar, no analisar, no propor, nos nossos papéis, nas nossas conferências, nas nossas lives. Normalmente somos melhores nisso. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele vai lembrar, eu acho tão bonito, que ele vai dizer que uma das tentações que nós temos
e que circula também no nosso meio pastoral e de agentes de pastoral, é o perigo do deveriaqueísmo. Ele usa essa expressão. E ele explica: deveriaqueísmo são aqueles que são muito bons no falar, no analisar, no apresentar propostas, projetos, mas não bota a mão na massa. Não pega para trabalhar junto, para se envolver de fato com a realidade e com os outros irmãos e irmãs. Então, o desejo é que a gente sempre avance, melhores no falar, continuemos bom, quem sabe no falar, mas que a nossa ação seja o transbordamento daquilo que realmente a gente proclama com a nossa boca. Seguimos. Sempre foi e será um desafio maior ser melhores no agir, melhores no praticar, no envolver-se, no entregar-se, no ser agente transformador, como pede Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fermento na massa, o fermento que descobre a sua verdadeira vida e missão quando se mistura. Assim também, mais do que as palavras, a igreja e a sociedade precisam de sinais. Necessário e urgente, sobretudo nesse tempo de ódio, de intolerâncias, de descrenças, de divisões, de realidades sofridas e injustas como essa que já foi lembrada no início dessa nossa live, que revela um preconceito, sim, estrutural da nossa sociedade. É necessário e urgente evidenciar os sinais, os frutos que existem em nosso meio, para a gente se animar, para a gente reconhecer como existem tantos sinais. E muitas vezes a gente até desconhece alguns deles. E até mesmo apresentando os diversos sinais, os diversos empenhos, tantas ações bonitas das nossas igrejas e de tantos outros homens e mulheres de boa vontade, tantas ações que são importantes hoje que sejam evidenciadas. E é importante também investir em outras atitudes, em outras ações. O contexto muda e pede de nós também uma dinâmica, uma ousadia de apresentar também novos caminhos. Uma coisa é clara, portanto, precisamos avançar. A nossa credibilidade como cristãos passará pelo crivo do nosso testemunho, do nosso agir. Nunca percamos essa certeza e alegria da nossa missão. O decisivo é o amor. Eu estou me lembrando agora também de umas palavras de São Paulo VI, e ele escreve em 1975, numa carta Evangelii Nuntiandi, e ele vai dizer assim, olha, em 1975 ele diz, hoje, as pessoas ouvem mais as testemunhas que os mestres. E se elas ouvem os mestres, é porque eles dão testemunhos de vida. O decisivo é o amor, o apresentar, o vivenciar, o acolher a vida de Deus e a nossa responsabilidade de transbordar isso em prática, em ações. Sigamos. A prática solidária, as ações transformadoras, são constitutivas e integrantes da missão evangelizadora da igreja. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que pensa que a dimensão prática é uma dimensão talvez menor em relação ao falar, ao anunciar explicitamente Jesus Cristo. Falar das ações, preocupar-se com a intensidade do nosso testemunho em gestos, em atitudes, em ações concretas, é preocupar-se da evangelização. Muitas vezes pode nos atrapalhar uma compreensão reducionista do que é evangelizar. Interessante, para muita gente ainda, até mesmo das nossas comunidades, a evangelização fica reduzida somente ao anúncio explícito de Jesus Cristo. Evangelizar, sem dúvida, é anunciar. Sem dúvida, o ponto mais alto, o cume da evangelização, é o anúncio explícito de Jesus Cristo. Porém, evangelizar, nos lembra também São Paulo VI na carta sobre a evangelização, é uma realidade rica, complexa e articulada. Sigamos. Qualquer definição parcial de evangelização pode empobrecer o que ela verdadeiramente é. Evangelizar é anunciar, evangelizar é dialogar, evangelizar é testemunhar com a vida,
Evangelizar supõe boas práticas, ações concretas. E podemos dizer que em nossos tempos, eu creio que vocês estejam também de acordo, a dimensão do testemunho das nossas ações concretas, das boas práticas, são mais urgentes e eficazes para falar de Deus. São mais urgentes do que as nossas palavras, os nossos discursos e as nossas pregações. Portanto, é isso que eu quero frisar. Falando das boas práticas, nós estamos falando da razão mais profunda da nossa missão, que é evangelizar. Esta campanha da fraternidade ecumênica, embora não tenha como tema o ecumenismo, ela é um convite a fortalecermos e cuidarmos da causa ecumênica. A campanha da fraternidade nos desperta a atenção para as questões ecumênicas. Boas práticas é nos despertarmos, nos alertarmos para as questões ecumênicas. Rapidamente, bom recordar que ecumenismo é, acima de tudo, amizade e encontro. Acima de tudo, é proximidade. Boas práticas que nascem da proximidade, na identidade e abertura. Não é colocar tudo no mesmo saco. Nós iremos dialogar, ir ao encontro do outro com a nossa identidade, no encontro com o diferente. É um envolvimento com o diferente de mim, mas que é meu irmão, que é minha irmã. É fazer-se próximo, como fez o bom samaritano, e até nessas 3 noites já pôde ser também trabalhada essa parábola tão bonita, essa história tão bela do bom samaritano. Ecumenismo é uma conversa sobre a vida humana, compartilhando alegrias e dores, procurando sempre mais consensos que explicitem visivelmente nossa unidade, tendo Jesus caminhando conosco, como nas pegadas dos discípulos de Emaús. Na caminhada ecumênica, no movimento ecumênico, portanto, se trata de uma dinâmica. O barco ecumênico segue, também com dificuldades, às vezes com ondas também revoltas, mas a causa ecumênica, o barco ecumênico, a campanha da fraternidade é uma prova disso, está aí, está viva, está no meio de nós. Na caminhada ecumênica, nós aprendemos a aceitar os outros, na sua maneira de ser, de pensar e de se exprimir. Boas práticas nascem nessa compreensão e nessa aceitação do outro, diferente de mim, que é meu irmão, e buscamos uma unidade, uma diversidade reconciliada. Tudo isso supõe verdadeira abertura e firmeza de convicções. O ecumenismo é profetismo. A campanha da fraternidade, também do próximo ano, é profética, é um testemunho a uma humanidade dividida. Que boa prática, que ação concreta, que beleza podermos propor e vivenciar a campanha da fraternidade. Igrejas e religiões unidas a serviço da humanidade, a serviço da fraternidade. Aqui lembro, que a última carta do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, no capítulo 8º, trabalha realmente essa questão. Religiões, igrejas unidas em defesa da vida. O diálogo é o nosso estilo de evangelizar. Portanto, eu creio que não haverá boa prática se não houver o estilo de diálogo. Sermos homens e mulheres de diálogo. Uma igreja imbuída com a alma do diálogo. É a marca do seguidor de Jesus Cristo. O ecumenismo é uma dimensão integrante da fé cristã. E, às vezes, a gente precisa explicar o que é ecumenismo, defender o ecumenismo, até mesmo, às vezes, no meio nosso cristão. E o ecumenismo é uma parte integrante da nossa fé. A gente não deveria nem gastar muito tempo e muitas explicações sobre o ecumenismo. É uma parte integrante daquele que crê, que segue o Mestre. Não é um adendo o ecumenismo, não é algo periférico a ser assumido ou não, que eu posso deixar ou posso assumir a causa ecumênica. O compromisso ecumênico corresponde à oração de Jesus Cristo, pedindo que todos sejam um só. João 17, 21. Somos peregrinos e peregrinamos juntos. Enfim, a parada terceira do texto base da campanha da fraternidade ecumênica, partilhando as boas práticas. No relato dos discípulos de Emaús, eu gostaria aqui de recordar que é na boa prática, é na partilha, e é somente na ação que os olhos dos discípulos se abrem. De fato, os olhos dos discípulos, os
o coração dos discípulos ficaram aquecidos ao ouvir a palavra. Eles já percebiam que aquele que caminhava era diferente, era alguém especial e convidaram para entrar na casa. O coração já ardia, mas é na prática, na partilha, na concretude do pão dividido que os olhos se abriram. A palavra aqueceu o coração, mas o gesto concreto da acolhida e da partilha do pão é esse gesto que abriu os olhos dos discípulos. Também será a boa prática. Serão as nossas ações que abrirão os olhos daqueles que caminham conosco, que abrirão os olhos da nossa sociedade, o nosso profetismo. Deixemos nossos olhos, por vezes, sombrios. Muitas vezes eles ficam abatidos e a gente, pelas boas práticas, também reacende as nossas vistas. Nós seguiremos a dinâmica do texto base. Recordarei agora algumas práticas boas que foram feitas ou estão em andamento na nossa vida ecumênica. E vocês depois acrescentarão no tempo que nós teremos, especialmente práticas da realidade local, o que será mais interessante ainda. Primeira, essa aqui que nós estamos realizando nessa noite. Essa aqui é uma boa prática. Às vezes vamos tão longe ou queremos ir além de nossas possibilidades reais. Gente, aqui e agora, o que agora nós estamos realizando é uma boa prática. Escutar, falar, aprender, nos motivarmos. É uma prática que pode ser repetida tantas vezes e que vem sendo repetidas e falando do reino. Segunda, a campanha da Fraternidade 2021. Na trilha das campanhas das fraternidades anteriores, que testemunho, que boa prática. Pensemos em todos os desdobramentos que foram realizados nas campanhas da fraternidade anteriores, que o Cláudio recordou para a gente no início dessa live. Eu me lembro especialmente da 2016, que eu também tive mais envolvido, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Não ficou lá em 2016. É uma realidade que entrou no nosso coração, na nossa vida. Olha quantos desdobramentos. A questão do saneamento básico. Nós fomos proféticos já naquela época. O Espírito de Deus nos ajudou. É uma realidade que até hoje está aí e mostra a urgência de trabalharmos essa questão. Muitos frutos apareceram a partir das campanhas da fraternidade e com certeza virão desta de 2021. Uma outra boa prática, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, também para quem não conhece, é o braço diaconal do ecumenismo. É uma organização ecumênica recheada de boas práticas. Olha, essa Coordenadoria Ecumênica de Serviço, existe há 47 anos no nosso Brasil, atuando na promoção, na defesa e na garantia de direitos no Brasil. E faz isso por quê? Porque entende que a desigualdade e a injustiça persistem, infelizmente, no nosso meio. Criada por igrejas cristãs, a SESI assume como missão fortalecer as organizações da sociedade civil, especialmente as organizações populares. Através da sua atuação, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço beneficia as populações rurais e urbanas de todo o Brasil, especialmente aquelas que se encontram no norte e no nordeste do nosso Brasil, lutando pela afirmação de direitos individuais e direitos coletivos. O público-alvo da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, é bom que a gente recorde, para quem não ainda ouviu falar, 47 anos presente no nosso meio. O público-alvo são os movimentos populares, os grupos de base, as cooperativas, organizações ecumênicas, setores de ação social de igrejas. E a estratégia de ação, através do apoio a pequenos projetos, com uma ajuda financeira, com a formação, podemos seguir. Outra estratégia de ação, a procura de diálogo e articulação com redes e fóruns da sociedade civil, com as igrejas, organizações do movimento ecumênico. Aqui vale lembrar o Fórum Ecumênico ACT Brasil. Um Fórum Ecumênico é uma organização da sociedade, das igrejas e organizações ecumênicas, que já existe há um bom tempo. E também estratégia de ação pela comunicação, para ampliar a visibilidade das causas defendidas pelos movimentos populares,
para contribuir para reafirmar a importância dos direitos humanos e, se for necessário, é interessante que cada vez está se tornando mais necessário, fazer contraponto à mídia convencional, que por vezes quer até criminalizar os movimentos sociais, os nossos trabalhos de igreja e toda essa rede de comunicação da SESI, como também do CONIC, mostram também a outra parte da medalha e a parte real da defesa de direitos, da defesa das lideranças e do nosso trabalho também, a partir da fé, na causa dos direitos humanos. Uma outra boa prática, as missões ecumênicas. Essas práticas são citadas no texto base. A realizada em Mato Grosso do Sul, em solidariedade ao povo Guarani Kaiowá. A Rome, que está conosco nessa sala, também participou. Eu estive presente. Depois dessa, foram realizadas outras duas, em 2015, em 2017. A missão ecumênica em Pau d'Arco era uma questão de conflito de terras no Pará, e que infelizmente ainda persiste, e uma outra em solidariedade aos povos Caigangue e Guarani, no Rio Grande do Sul. Boas práticas, presença ecumênica, presença de fé na direção daqueles mais fragilizados, mais injustiçados. Uma outra boa prática é a Comissão Episcopal Pastoral que existe na CNBB para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. No âmbito da Igreja Católica, é uma das 12 comissões. Seria bom até a gente informar, né? Presidente dessa comissão é Dom Manuel, que é de Cornélio Procópio, no Paraná. Dom Zanoni, que é de Feira de Santana, na Bahia. E Dom Teodoro, que é lá do Pará, de Ponta de Pedra. Junto com os 3 bispos, um grupo permanente de reflexão que vai levando adiante todo o trabalho ecumênico no âmbito da Igreja Católica. O objetivo dessa comissão, especialmente, é manter viva a dimensão da espiritualidade ecumênica, chamada a permear todo o nosso corpo eclesial. Lembrar que o ecumenismo é parte integrante da nossa vida. Para isso, o apoio às dioceses, aos regionais, na criação de organização de comissões de diálogo ecumênico e interreligioso. E talvez aqui seria bom cada regional também, seria bom também cada diocese rever. Existe uma comissão de diálogo ecumênico interreligioso? Está aí uma indicação para uma boa prática. Também o ecumenismo pede estrutura, pede uma organização, pede encontros, pede lideranças, organizar as nossas comissões. Também oferecer e estimular encontros de formação e missão da Comissão de Ecumenismo da CNBB. E já convido também para os dias 29 e 30 de janeiro de 2021, nós teremos o nosso seminário ecumênico, de formação ecumênica, e no site da CNBB a gente pode encontrar o caminho para inscrição e participação, que é aberta para esse simpósio de formação. Também é o objetivo da comissão acompanhar e incentivar as comissões bilaterais de diálogo que existem, católicos e luteranos, anglicanos e católicos e a presbiteriana unida, católico e os pentecostais, sobretudo com uma boa prática de um movimento chamado Em Cristos, que reúne católicos e pentecostais, católicos judaicos, católicos e irmãos de religiões de matriz africana. Propor e incentivar a realização da campanha da Fraternidade Ecumênica. Essa comissão é uma grande incentivadora para que a CNBB abrace a campanha da Fraternidade Ecumênica e a entregue para o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, para a idealização e condução da campanha da Fraternidade Ecumênica. Além disso, essa comissão de ecumenismo oferece um material para estudo, reflexão, espiritualidade. A gente pode melhorar, acho que como boa prática a gente tem que cuidar um pouco mais disso, de materiais mais renovados dentro do contexto do ecumenismo, da realidade social que mudou, cadernos, vídeos, celebrações, hinos ecumênicos. Também esse trabalho procura realizar a Comissão Episcopal da CNBB. Lembrar aqui rapidamente, o nosso tempo também é curto, o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Uma boa prática, existiu e que continua em vigor.
que foi assinado esse Pacto pela Vida e pelo Brasil, 5 entidades da sociedade, como a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Arles, que hoje, inclusive, emitiu também uma nota em relação ao racismo, e ao acontecido recentemente, aí, no dia de hoje mesmo, né, em Porto Alegre, a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a CNBB. E esse Pacto pela Vida e pelo Brasil, que é um documento que quer apresentar à sociedade boas práticas de articulação, de parceria, de defesa da vida num país tão injusto, confuso e desorientado. Aí 2 grandes e fortes organizações ecumênicas, o CONIC e a SESI, também subscreveram este documento. É uma ação que revela um empenho incansável de setores da sociedade civil e de igrejas por um Estado brasileiro que realmente adote políticas públicas a favor do povo, para que nesse tempo de pandemia ninguém seja deixado de lado. Num crescente tempo de ódio e de intolerância, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, quis aqui lembrar, porque é um pacto que exorta a unidade. E está lá no texto, no documento do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que ele seja abraçado por toda a sociedade brasileira, em sua diversidade, em sua criatividade, em sua potência vital, e que ele fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Uma unidade constituída na diversidade reconciliada, na defesa da vida e da democracia em nosso país. Embora a Igreja respeite a autonomia da política, não renega a sua própria missão para a esfera do privado. Não podemos e nem devemos ficar à margem da construção de um mundo melhor, diz recentemente o Papa Francisco na sua última encíclica, Fratelli Tutti, nem deixar de despertar as forças espirituais. Não, a religião não corre paralela à sociedade. Sal da terra, luz do mundo, fermento da massa. Não devemos ficar à margem, mas darmos a nossa contribuição como colaboradores na construção do reino. Chama atenção também para um recente documento publicado pelo Conselho Mundial de Igrejas, em conjunto com o Pontifício Conselho para o Diálogo Religioso. Servir é o título do documento, a um mundo ferido na solidariedade interreligiosa. Um chamado cristão à reflexão e à oração durante a Covid-19. Aqui eu lembro desse documento, que é em nível internacional, mas para lembrar também quantas ações concretas, nesse tempo da Covid, brotaram das nossas igrejas, dos nossos regionais, do trabalho ecumênico, para ser como uma igreja hospital de campanha, curadora de feridas e solidária, sobretudo com aqueles mais vulneráveis. 8º ponto, ao citar esse documento, a coleta da solidariedade. Número 8, a coleta da solidariedade. Sim, por que não lembrar dessa noite? É uma excelente prática. Aí está aí ao nosso alcance, é o nosso gesto concreto que está no texto base. Doações em dinheiro, que normalmente é realizada no Domingo de Ramos, terá uma variante para outras igrejas, em outros domingos, outros finais de semana, mas é o gesto concreto da fraternidade, partilha e solidariedade em âmbito nacional. Gente, com aquilo que é arrecadado financeiramente com essa coleta, se aplica em projetos sociais pelo Brasil afora. Então, já estamos atentos também a esse gesto e boa prática, ao nosso bem alcance, que é a coleta da solidariedade. Finalmente, gostaria de citar nos exemplos de boas práticas o Papa Francisco, um homem de diálogo em palavras e gestos. Aqui eu não quero citar tanto o que ele diz, o que ele fala, e nem temos tempo para isso e não vem ao caso. Mas a gente perceber e poder verdadeiramente se inspirar em boas práticas, também olhando aquele que é o Papa, chefe, coordenador, líder maior da vida da igreja, mas em nível também mundial, é um líder mundial. E para ele, para Francisco, o Papa Francisco, o diálogo é um estilo de evangelizar. Para se ter boas práticas, queridos, bons frutos, o diálogo precisa ser assumido por nós como um estilo de vida cristã. É a gente buscar essa conversão também pessoal e das nossas comunidades que assumam, que bebam dessa fonte e que testemunhem o diálogo. Para além da riqueza de palavras e conteúdos oferecidos pelo Papa Francisco, o seu testemunho de diálogo como proximidade, como presença, é extraordinário. Nos cativa, nos impressiona, nos motiva
e nos deve motivar mais ainda, como seguidores de Cristo, discípulos missionários, discípulas missionárias, permeados pelo diálogo. Aqui eu só cito um exemplo, ele mesmo diz, não é? Ao escrever a Laudato Si, ele se inspirou no irmão patriarca ortodoxo Bartolomeu. E volta e meia ele está com o patriarca ortodoxo Bartolomeu e sente um carinho, uma proximidade, se aproxima, se sente próximo e trabalha unido. Para a construção da última carta encíclica, Fratelli Tutti, o Papa Francisco mesmo diz ter sido especialmente estimulado, eu coloquei isso aqui como exemplo, né? O seu exemplo de vida, as suas atitudes. Ele diz ter sido especialmente estimulado para escrever essa carta encíclica pelo grande imã Ahmed Al-Taab, com quem se encontrou nos Emirados Árabes e juntos publicaram um documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Como testemunho, é capaz de nos fortalecer e nos inspirar nas boas práticas. O diálogo não se faz apenas por diplomacia, ele diz na carta, mas por amabilidade, por tolerância. Diz ele, o diálogo estabelece amizade, o diálogo faz partilhar valores, transforma-se em compromisso. Não é diplomacia apenas, não é apenas por querer o outro, por tolerância, o que já seria bastante coisa, sobretudo nos nossos tempos. Mas o diálogo é partilha de valores, é transformação em compromisso. O diálogo se desborda em boas práticas. Não esqueçamos das boas práticas, e aqui eu vou terminar, depois, por favor, podem retirar o slide. Não esqueçamos das boas práticas que começam também nas nossas famílias. Citamos aqui muitas coisas que estão junto de nós, próximas a nós, e que também nós estamos envolvidos, mas bem pertinho de nós. Boas práticas que começam também nas nossas famílias, na experiência das casas, especialmente nesse tempo de pandemia, como a gente tem que estar com os olhos, ouvidos bem abertos e recolher experiências, e muitas delas belíssimas, de vida, de convivência, de relacionamento, de resiliência, de coragem, da experiência vivida nas casas. Boas práticas que começam no nosso ambiente de trabalho. A gente tem bonitas experiências também ecumênicas de relação, de defesa de vida, de direitos, o ambiente do trabalho. Na vida de nossas comunidades também. Não esqueçamos das boas práticas que começam dentro da nossa casa, no cotidiano, no ecumenismo de base. E acreditar, celebrar, evidenciar e procurarmos também cada vez mais pela força do diálogo, construirmos, né? Não sozinhos, mas a gente sabe que é na força do Espírito de Deus que conduz a gente e apresenta muitas vezes surpresas tão bonitas que a gente esperava que não ia alcançar e que a gente chegou lá. Então, agradeço a todos.